Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MaiaCast, um podcast maravilhoso. Começa agora mais um episódio. A conversa será sobre altas habilidades e TDAH. Eu tenho 2 laudos com esses diagnósticos feitos pela Happy Gift aqui em Criciúma e pela Secretaria de Educação de Santa Catarina em Florianópolis. O tema de hoje é mente acelerada ou superpoder, com a neurologista doutora Isabel Rampinelli. Oi, Maia. Oi aos ouvintes, né? Foi um prazer estar aqui, discutir um assunto que muitas vezes é polêmico, mas falta muito conhecimento para a maioria das pessoas, né? Então, é um prazer estar aqui para esclarecer um pouquinho das dúvidas do pessoal e tirar essas dúvidas dos pais e das próprias pessoas que têm esses chamados transtornos do neurodesenvolvimento. Ok, agora as perguntas são: o que são altas habilidades e TDAH? Então, são 2 transtornos do neurodesenvolvimento que nós chamamos, ou seja, a pessoa já nasce e na sua formação o cérebro dela já vai se transformando com essa conformação que é um pouquinho diferente da população em geral. Não é uma doença, é bom esclarecer, né? É um transtorno porque é um pouco diferente as conexões cerebrais que o cérebro dessas pessoas fazem, as conexões neuronais, né? Melhor dizendo. Então, quando a gente fala em altas habilidades, nós estamos falando que aquela pessoa, ela tem uma facilidade, um dom, como as pessoas chamam, né? Uma facilidade de aprendizagem e de desenvolvimento em determinadas áreas. Não necessariamente em todas. Algumas pessoas vão ter melhor habilidade em raciocínio lógico, em matemática, em física. Outras pessoas em artes, outras em linguagem. E não significa que ela vai ser brilhante em todas as áreas, mas que ela realmente se destaca em pelo menos uma dessas grandes áreas. É, porque também se fossem todas, seria um gênio, né? Exatamente. E o TDAH? Já o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção, como a sigla já diz, né? Déficit de atenção e hiperatividade, que a pessoa pode ter ambos, né? Tanto o déficit de atenção quanto a hiperatividade. Pode ser só desatento ou pode ser só hiperativo. Então, são 3 tipos diferentes, né? E também o cérebro dessa pessoa também funciona um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas. Nessas pessoas, a dificuldade é manter o foco e a atenção, né, em determinadas áreas, principalmente em áreas que não são do seu interesse, né, não são da sua facilidade de aprendizado. É igual aquele ditado, diria assim: posso ter 1000 ideias e esquecer do café. Exatamente. Então, quem tem TDAH e superdotação ou altas habilidades, né, é muito bom em alguma área, mas não necessariamente vai ter uma facilidade de aprendizado em outras, né? Principalmente em outras áreas que ela não tem grandes interesses. Sim. E eles podem coexistir? Com certeza, podem sim, tá? E não é infrequente, né? Ele pode, justamente por ter uma afinidade e uma capacidade mais exacerbada em determinada área, acaba focando muito nessas áreas que gosta muito e outras áreas não tem tanto interesse. E o TDAH é justamente isso, né? A dificuldade de tu manter a atenção em situações e em assuntos que não são do teu interesse, que tu goste muito de fazer, né? Então, por exemplo, a Maia tem altas habilidades em artes e em linguagem, né? Então, talvez matemática para ela seja bem chato, difícil, ela não consegue ficar muito tempo ali para aprender, justamente por essa dificuldade de foco. Sim. Altas habilidades significa alta capacidade cognitiva e criatividade, certo? Exatamente. E TDAH, desatenção, impulsividade e hiperatividade, né? Exatamente. Tá bom. E agora, mitos e verdades. Quem tem altas habilidades é um gênio? Não necessariamente. Quem tem altas habilidades até pode ser considerado um gênio naquela área das altas habilidades, né? Mas, de modo geral, as pessoas chamam de gênio aquele que é muito bom em tudo, né? Sim. E então a gente meio que diferencia altas habilidades, a pessoa ser brilhante, né? Ser excepcional em alguma área específica. Então isso seria um mito. Exatamente. E TDAH é preguiça?
Esse é Que é uma bem informação polêmico. importante, porque tem isso, né? Dessas pessoas serem taxadas como preguiçosas, desinteressadas. Mas não, esse é um mito, com certeza. A pessoa que tem TDAH, ela é desatenta e ela tem dificuldade para manter o seu foco nenhuma atividade que ela não tem muito interesse. Tá bom. Quem tem TDAH nunca se organiza? Não. Ele se organiza assim, tá? A gente sempre, quando a gente está falando em TDAH, a gente está falando em áreas que não despertam interesse daquela pessoa, né? E aí, justamente, a dúvida de ser preguiça ou não chega justamente por isso. Porque nos assuntos que eles gostam muito, eles focam, eles desenvolvem e vão super bem. Já quando vai para um assunto que não gosta ou que não desperta simplesmente o interesse, aí começa a procrastinar, começa a enrolar, deixar as coisas sem terminar, né? Então, às vezes isso seria também mais um mito. Exatamente. Então, às vezes, os pais dos pacientes, né, falam, e para brincar de tal jogo, nossa, ele fica a tarde toda, mas se eu mando lavar louça, ele enrola. Fica e não procrastinando, fala, daqui 5 minutos eu... Exatamente. Tem essa dificuldade de fazer o término da ação. Altas habilidades garante sucesso escolar? Não, e até pode garantir o contrário, né, o insucesso. Uma, porque se deposita muita expectativa nessas pessoas que têm altas habilidades, né? Então, se espera e se cobra que ele seja muito bom em tudo, e isso, como a gente falou, não é verdade, né? Não necessariamente é verdade. E segundo, né, porque ele pode ficar desmotivado na escola. Se a escola ela não busca incentivar essa parte da habilidade desse aluno, ele acaba perdendo o interesse, acaba ficando, né, desanimado. Essa questão de cobrança é algo que acontece muito hoje em dia, né? Não só pelos próprios professores, pelos colegas e até pelos próprios pais, né, que tem uma dificuldade, às vezes, de compreender que simplesmente ele é muito bom em uma área e não necessariamente vai ser excepcional em outra também. Então, acaba que o próprio paciente, né, a própria pessoa acaba se colocando uma pressão e uma cobrança e gerando outros problemas, né, decorrentes disso, como ansiedade, depressão e tudo mais. Por que as pessoas dizem que esses diagnósticos estão na moda? Sim, porque nós não tínhamos todo esse conhecimento sobre esses transtornos há alguns anos atrás, né? São transtornos que foram esclarecidos relativamente recentes, né? E a gente fala, antigamente, na minha época, não tinha TDAH, não tinha autismo, não tinha altas habilidades. Dizem que é frescura. Mas é justamente por isso. Essas pessoas, sim, lá foram taxadas de preguiçosas, de desatentas, né? E nunca foram devidamente diagnosticadas, né? Então, por isso que às vezes nós no consultório recebemos muitos adultos e muitas crianças, né? Adultos que começam a se identificar também. Eu era assim, eu agia dessa forma, na escola era assim. E a gente vê que realmente é. Então tá na moda de certa forma, porque as pessoas estão começando a descobrir coisas que antigamente não eram confirmadas agora. Exato, e começam a entender melhor, né? E esses assuntos serem divulgados, e aí as pessoas acabam procurando mais por conta disso. Claro que dentro de todas essas pessoas, tem pessoas que realmente não têm TDAH, né? Mas por isso, sim, que precisa da avaliação de um médico, de um psicólogo, para a gente fazer essa diferenciação. E falando nisso, medicação é a única solução? Não, de jeito nenhum. Medicação faz parte do tratamento, mas a gente sabe que as terapias, elas são fundamentais, tanto para desenvolver, se conhecer, né? Conhecer as suas habilidades, conhecer as suas dificuldades e trabalhar nelas, quanto para evitar desenvolver ansiedade, depressão por conta da sobrecarga que isso pode trazer. Mas sim, o medicamento, quando bem indicado, ele costuma contribuir bastante no auxílio dessa pessoa que tenha um dos transtornos. Quais são os direitos garantidos na escola? E falando nessa questão de direitos, eu tenho o meu próprio
esqueci o nome, Meu Próprio Crachá, Isso. sobre TDAH. E Uhum. também eu tenho um rolão de TDAH que a pessoa ela pega assim, abre e passa nos punhos e o cheirinho que fica ajuda a pessoa a se concentrar. Eu acho isso muito legal. Uhum. Existem várias estratégias, né, como essa, para a pessoa que tem TDAH, ela conseguir se manter no foco, né? Esses estímulos, né, esses aromas são uma dos tratamentos que a gente pode lançar mão. Em relação aos direitos, Maia, a gente sabe que existem algumas leis federais que garantem às pessoas com TDAH alguns benefícios. Entre eles, a adaptação curricular, né? A gente sabe que não é uma deficiência, mas como essa pessoa ela tem uma certa dificuldade para manter o foco, a lei garante que ela possa ter minutos a mais, né? Tempo a mais nas provas, nas avaliações. E, além disso, que essa pessoa ela possa, eventualmente, se for necessário, fazer as suas provas, as suas avaliações num ambiente à parte, né, livre de ruído, sem distrações, para que ela consiga dar o seu melhor, sem as distrações que são típicas do transtorno. Ou talvez adaptar certas questões. Inclusive, na minha escola, depois que eu recebi esse laudo, eu comecei a receber atividades que se visse ali no cantinho tava escrito atividade adaptada de tal matéria. E isso que eu acho também bem incrível. Bem legal. Inclusive para as pessoas que têm as altas habilidades, né? Como elas podem ser muito boas e aí, consequentemente, muito rápidas para fazer determinadas tarefas, atividades da escola, às vezes manter um currículo com atividades extras, com atividades que estimulem essas habilidades, também faz parte dessa adaptação, né? Então, a escola tem que estar preparada, sim, tanto para reconhecer e encaminhar esses possíveis pacientes que tenham esses transtornos, quanto para acolher e dar o melhor para que o desenvolvimento seja pleno. E para as outras habilidades que você acabou de responder, né? Sobre os direitos das altas habilidades? Assim, não existe nenhum direito extra além desses que eu comentei, né? Então, o principal deles é a adaptação curricular para que essas... entregar mais atividades, diria Exatamente, assim. Estimular essa habilidade desse aluno sem causar um prejuízo tanto para desmotivar o aluno, né? Porque se ele fica sem muito tempo ocioso, ele fica desmotivado, quanto para não cobrar demais. Não cobrar demais, exatamente. Existe lei federal disso? Existe uma lei de 2015, se eu não me engano, que garante esses benefícios que eu citei, né? Principalmente a adaptação curricular, fazer essa avaliação, principalmente no TDAH, né? Que precisa fazer a avaliação numa sala à parte, livre de ruídos, claro, sob supervisão, né? Mas tem essa lei, sim, que garante esse benefício. E no trabalho? Isso. No trabalho, especificamente, pessoas com TDAH, elas podem, a depender do nível do transtorno, que tem algumas que têm umas limitações por conta disso, elas podem ter vagas especiais como PCD, né? E também, né, às vezes, a adaptação do trabalho para um local com pouco ruído, com poucos estímulos externos, para que ela possa dar o seu melhor sem essas interferências. Já na superdotação, aí não existe nenhuma lei federal que garanta alguma diferença no trabalho. Mas, claro, né, como essa pessoa, muito provavelmente, ela vai desenvolver a sua habilidade, vai procurar um trabalho que envolva essa habilidade dela, então a criatividade fica solta aí, né? E o que os pais podem fazer? Em relação a esses transtornos, eu acho que o principal é buscar conhecimento, né? Compreender, né, o seu filho e buscar o conhecimento sobre isso. Então, se houver suspeita, se a escola encaminhou, né, se alguém levantou a suspeita de algum transtorno, vale muito a pena, sim, fazer os testes diagnósticos, que são os testes neuropsicológicos,
procurar depois um neurologista para fazer as avaliações também. E a partir daí, buscar conhecimento sobre isso. Porque o conhecimento é esclarecedor. Ele traz uma luz, né, sobre... E acaba que os pais compreendem muito por que o filho funciona dessa forma, né? Diferente, às vezes, do irmão, diferente de como eles agiam. E isso, por si só, já resolve muitos dos problemas. Realmente. O segundo é a gente entender... Não cobrar, né? Depois de compreender... Tudo fica mais fácil. Exatamente. Entender, então, que, por exemplo, nas altas habilidades, né? A pessoa, ela é boa em apenas uma área específica, não em todas. Exato. Coisa que eu vejo é que muitas pessoas erram nessa questão de altas habilidades, que acham que a pessoa vai ser ótima em tudo. Exatamente. Então, reduzir essa cobrança, né? Ah, porque tu é tão boa em artes e não consegue fazer uma conta de matemática, né? Essa cobrança, ela tem que ser compreendida, né? Até que ponto a gente cobra e até que ponto a gente compreende, né? E apoia, né? Isso é fundamental principalmente para não desenvolver outros transtornos nessa criança, né? Que a gente está falando principalmente na fase da escola, que é a ansiedade e a depressão, né? Porque elas acabam achando que são incapazes de corresponder àquelas expectativas, né? Dos professores, dos pais e dos colegas em geral. Sim. E informação é poder, né? Como a gente viu aqui agora. Com certeza. Então, eu acho que eu sempre falo isso, né? Quando a gente fecha esse diagnóstico, eu sempre procuro explicar para os pais, né? Tentar da forma mais clara possível explicar. E incentivo mesmo, pesquisa, ler bastante sobre, porque a gente vai lendo, a gente vai estudando e a gente vai compreendendo, né? E tudo fica mais fácil. E agora, capacitismo. Meio que capacitismo é duvidar da capacidade de alguém pelo diagnóstico dela, né? E uma falha comum é achar que a pessoa que tem TDAH não consegue, ou que quem tem altas habilidades é um gênio. Não, exatamente, né? Então, é essa clareza que a gente precisa ter sempre que a gente fala em altas habilidades, né? Que nós não estamos falando de gênios, né? A gente está falando de uma pessoa... Que é em si um gênio, mas apenas em uma área. Exatamente. Então, a gente também não quer beneficiar esse aluno com poderes a mais do que os outros e nem o contrário, né? Nem que ele se vitimize, exatamente. Então, como, de novo, a gente fala, né? Informação é poder. Então, saber do que a gente está falando... Compreender essa diferença, né? Que ele não precisa ser excepcional e brilhante em tudo, que a maioria não é. A maioria, das pessoas que têm altas habilidades, ela é muito boa em alguma área e dentro do limite da normalidade, digamos assim, nas demais, né? E isso faz diferença, assim, né? Então, não é nem buscar um destaque maior e nem também diminuir essa pessoa, né? A gente tem que compreender e aceitar e trabalhar com as armas que nós temos. E um comentário também que eu gostaria de citar nessa situação é que erro rápido, aprendo rápido. É isso ou aí. Aprende. E agora, uma mensagem final: o diagnóstico não limita, ele liberta. Exatamente. Então, conhecer é fundamental. Compreender, né? Se estamos falando de pais, compreender os seus filhos, os seus alunos, as professoras, os seus colegas, e isso com certeza é libertador. Dá uma né? certa liberdade. Dá uma certa tranquilidade para o paciente que tem esse diagnóstico e para os pais que também acalmam o coração e compreendem como é que está funcionando a cabecinha do seu filho. E agora, TDAH e outras habilidades são parte de quem a gente é. Coisa que, assim, eu acho que é verdade. E também nessa questão da pessoa já nascer com esses transtornos. E o TDAH e outras habilidades, eu acho que eles me ajudam de alguma forma. Então, sim, são realmente parte de quem nós somos. Exatamente. Cada pessoa tem a sua particularidade, né, Maia? E acho que quando tu recebeste esses diagnósticos, acabou que tu se compreendeu melhor, né? Reduziu essa cobrança excessiva que tu se punha, né, sobre si mesma.
e até a própria mãe, né? A própria mãe às vezes esperava, talvez, de ti algo além também em outras áreas, porque tu é muito boa em linguagem, em artes, e a gente fica naquela expectativa, né? Mas realmente isso te deixou mais leve, mais solta para te fazer a tua habilidade, a tua arte, os teus livros, né? E com certeza isso vai te ajudar daqui para frente a se compreender cada vez melhor e brilhar cada vez mais. Muito obrigada. E também o meu agradecimento, né, a essa maravilhosa mulher que gentilmente aceitou o meu convite e também que está aqui, né? E a papelaria Doce Papel te enviou este belo presente. Obrigada. A Doce Papel é a papelaria mais criativa e doce de Criciúma. Eu que agradeço, Maia. Foi um prazer estar aqui contigo. E tens todo o meu apoio quando precisar, né? Você e a mamãe. E também, qualquer dúvida, fico à disposição. Foi um prazer. E antes de terminar, quero agradecer muito ao meu patrocinador, que acredita no MaiaCast, e com ele, este episódio foi possível. A empresa Lourenço Soluções Automotivas, que atende todas as seguradoras e a você, com qualidade e preço justo. Um forte abraço, senhor Lourenço, a sua empresa é maravilhosa. E também agradecer a Deus por essa oportunidade. E agora é com você, curta e compartilhe, e até o próximo episódio do MaiaCast.